cara que mais conhece de direito ali, né? Não tem dúvidas nenhuma. Ele sabe o que realmente é um Estado de Direito, ele sabe realmente o que é uma democracia, ele sabe realmente como que funciona o nosso Código Penal e também a nossa lei magna, né? Que é a nossa Carta Magna, que é o nosso, a nossa Constituição brasileira. Então eu tenho que pedir perdão aqui, né? Porque eu falei que todos eles eram incompetentes. Não, ontem eu vi realmente, ontem eu conheci quem realmente é Luiz Fux, né? Cara, foi brilhante. Do começo ao fim, a fala dele e o conhecimento que ele demonstrou do direito brasileiro e do direito internacional, não é só do direito da nossa Constituição, mas do direito internacional, né? Foi brilhante, foi brilhante. Eu fiquei muito feliz em saber que nós temos um homem desse lá. Finalmente nós temos alguém lá, né? Que deu para ver quem realmente é o Luiz Fux. Então, eu não sei quem indicou o Luiz Fux, né? Se foi algum governo de centro, não sei, para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele certamente passaria em qualquer sabatina, né? De verdade, sabatina verdadeira, né? Sobre conhecimentos das leis do Brasil, né? Do direito do Brasil. Fiquei muito orgulhoso, né? Aqui pergunta, quem indicou Luiz Fux para o Supremo Tribunal Federal? A história do ministro que votou para absolver. Quem indicou Luiz Fux para o STF? A história do ministro que votou para absolver Bolsonaro. Bom, hoje ressaltado por apoiadores de Jair Bolsonaro por conta das divergências que está abrindo no julgamento do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro dele foi ex-presidente. Bom dia, Cuiabá. Bom dia. 7h55, dia 14 de setembro, domingo 14 de setembro. Até que enfim nós temos uma notícia que a presidente demonstra. Já está aqui. Cuiabá agora está fazendo 29 graus. Nesse dia 14 de setembro. Agora são 7 horas e 55 minutos. Cara, eu apertei aqui e não apareceu. Tudo bem, mas... Ah, sim. Hoje está ensolarado, 29 graus. A mínima de 29 e a máxima... 40... Desculpe. A máxima de 40 graus, tá? Agora está 29 graus, a mínima 29 e máxima 40 graus. Então vai ser um dia ensolarado e a umidade está em 40%. O vento está a 14 km por hora. Alerta de baixa umidade. Então vamos hidratar muito Cuiabá, tá? Cuiabanos, vamos cuidar aí da hidratação, né? Muito, 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 porque não é fácil você estar num clima desse e ficar tudo bem, né, com a sua saúde, né? Nós temos que compreender que nós temos que ajudar a Deus, né? Ah, eu quero ter boa saúde. Mas aí você quer ter boa saúde, eu não quero julgar a sua vida, tá? Não quero julgar a sua ética, a sua moral. Não sou falso moralista, então não queira me rotular aqui, um falso moralista, não sei o que, mais um falso moralista. Não, cara, mas você tem que entender que a saúde que nós temos é uma só, tá? Não é verdade? É uma só. Então se você ficar se esbaldando na cerveja, tomando todas, entendeu? Você vai arcar aí com o seu fígado, né? As consequências virão, né? As consequências dessa sua intemperança, né? Desse seu falta de controle de domínio próprio virão sobre sua saúde, sobre você mesmo. E você está se suicidando, está se matando aos poucos, você é um suicida. O que eu penso das pessoas que bebem, que enchem a cara final de semana e tudo mais, e vai pra balada, e enche a cara? Suicida, cara. O cara que fica o tempo todo fumando, daqui de uma hora fumando um cigarro, todo mundo sabe que o cigarro só produz câncer, só produz falta de saúde. E quando você estiver na UTI, você vai ver, né? Quando estiver na UTI lá por causa de um câncer, por causa de uma doença degenerativa que o cigarro causou, né? Você vai ver. Então, cigarro para mim é quem é suicida, quem é infeliz. Quem fuma para mim é infeliz. Ele está infeliz. Ele é um suicida, ele está se matando. Cada cigarro que você fuma é
alguns minutos a mais, que você, uns 15 a 20 minutos a mais que você tira da sua vida, da sua possibilidade de viver, ser feliz, construir uma família, ter uma família feliz, ver seus filhos casarem, ver seus filhos te darem netos, ver seus netos, seus bisnetos, entendeu? Você está roubando a sua vida. Aquilo que Deus te dá, você tira todo dia. Então, para mim, fumar e beber é automatar-se, tá? É suicida. Eu estou falando isso porque eu tive experiência na minha família, tá? Meus irmãos que fumaram, que preferiram fumar e beber, não estão vivos mais, né? Consequências das escolhas que eles fizeram, né? Eu sou contra eles? Não, não sou contra eles e não sou contra você, tá? Só estou dando uma palavra de admoestação, uma palavra de advertência. Cigarro e bebida alcoólica, seja cerveja, seja qualquer tipo de bebida alcoólica, ela destrói a sua saúde, ela mata você e rouba o seu tempo de vida, o tempo que Deus deu para você de vida. Você poderia viver, por exemplo, 100 anos, você vai viver 40. Você poderia viver 80 anos, vai viver 30 e pouco. Por quê? Porque você decidiu, teve más escolhas, tá? É a mesma coisa que eu falo sobre a sua vida sexual, por exemplo, né? Se você escolhe uma vida sexual torpe para você, você toma uma opção, a minha opção sexual. Sua opção sexual não depende, agora que eu sou menino, mas vou virar menina. Eu sou menino, eu vou virar menino. Cara, você tem que se conformar com o que a natureza te deu, com o que Deus te deu. Deus te deu o quê? Um bigolim? Então você é menino. Deus te deu uma xerequinha, então você é menina, não tem esse negócio, eu vou escolher, tá? Isso é papo de quem quer levar você para o mundo errado, para o mundo da infelicidade que ele vive, tá? Só tem dois tipos de pessoas na vida, quem é feliz e quem é infeliz. Quem é feliz faz a coisa certa, e quem é infeliz vai sempre escolher as coisas erradas. É infeliz, tá? Então você quer ser feliz? Então tome as decisões certas para você, para o seu bem-estar. É o meu modo de pensar, tá? Se você tem outro modo de pensar, respeito, tá? Espero que você respeite a minha. Tá? Busque a felicidade nas coisas certas. Tome as decisões corretas para o seu bem-estar, né? Para a sua vida. Mas eu gosto disso. Cara, eu também gosto. Você pensa que eu não gosto de me entupir na rapadura? De me entupir no doce? Mas o doce vai me provocar o quê? Vai me provocar uma diabetes. Uma diabetes, né? Você acha que eu não gosto de vinho? Eu gosto de vinho. Se eu pudesse, eu tomaria todos os vinhos do mundo. Mas você acha que o vinho não ia me matar? Ia me matar. Ia me tornar um alcoólatra também. Então eu não tomo vinho. Não tomo vinho. Só em ocasiões ultra especiais, né? Um pouquinho só de vinho assim. Entendeu? Domínio, moderação, equilíbrio. Você acha que eu não gostaria de ter prazeres por todos os os lugares erógenos do meu corpo? Claro que eu gostaria, como qualquer ser humano. Mas eu não faço isso porque eu vou alterar, né, a minha mente, a minha psique, o meu chakra, né? Então eu não vou alterar meu chakra. Se meu chakra diz que faça isso, equilibre nisso, eu vou me equilibrar nisso aqui, entendeu? Se Deus falou para mim, você é homem, então eu sou homem. Eu vou ser homem e vou sempre estar com mulher, entendeu? Então tudo isso aí são escolhas que a gente toma na vida. E a gente tem que tomar muito cuidado para não escolher coisas erradas, que vai prejudicar a nossa saúde, a nossa psique e a nossa visão de mundo como um todo. Entendeu? Então a gente tem que tomar desde cedo, desde da infância, da adolescência, tomar as escolhas corretas, tomar decisões corretas. Para a gente não cair numa crise existencial, para não viver uma crise existencial que vai produzir depressão e depois da depressão vem o quê? A morte precoce, entendeu? Então esse mês é o mês da depressão, né? O mês de setembro, né? O mês da prevenção da depressão. Então, gente, tudo tem a ver na nossa vida, a gente colhe o que planta, né? Tudo tem a ver com as nossas escolhas de vida, nossas escolhas, tá? Porque a gente colhe o que planta. Compreendeu? A gente colhe o que planta. Então as boas decisões que a gente toma em nossa vida devem ser para o nosso bem e para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. E não para o bem do outro, ou para a filosofia que o professor, que a professora, que alguém cutucou e colocou na minha cabeça.
entendeu? Uma pessoa mais velha. Não, eu tenho que tomar as decisões conforme a minha mente. E aí pedir sempre a ajuda do meu Criador. Quem que é o meu Criador? Quem que é o meu Criador? É meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó? Não, o meu Criador é Deus. Foi Deus que me entreteceu dentro do ventre da minha mãe. Então eu vou buscar conselho de quem? Vou buscar conselho do meu Criador. Quem é meu Criador? Eu sei que é Deus, então eu vou aonde? Que eu sei que é o livro dele. Eu vou para o livro de Deus. E lá no livro de Deus, ele vai me instruir, me corrigir, me educar na justiça, né? No que é certo, entendeu? Me instruir e me educar na justiça. Olha uma notícia legal aqui, maravilhosa aqui, ó. O computador aqui apagou. Ah, meu amigo. Tô falando para você que é só você falar sobre coisas legais, que coisas estranhas acontecem. Quando você exalta a Bíblia, você exalta Deus. Apagou completamente meu computador aqui. Então se apagou é para ficar apagado, pronto, né? Não é para ter notícias do dia hoje. Vai ter só lição e meditação matinal. Creu, aí você não quis isso? Você não apagou meu computador, não estragou meu computador? Então, agora vai ser uma coisa que você não gostaria de ter, né, Satanás? Você não gostaria de ter. Por isso que tirou aqui, né? Você tirou o computador, entendeu? Mas você não vai tirar a palavra de Deus. Não vai tirar. Em nome de Jesus. Jesus, tira tudo de errado que está aqui, Senhor. Tira tudo, né? Por favor. E me usa aqui para pregar o teu evangelho. Usa a palavra de Deus. Bom, nós estamos na lição, 12ª lição. E essa semana é um assunto muito interessante, pessoal. Ó, peço que me mostres a tua glória. Moisés pediu para Deus. Lembra que Deus se revelou a Moisés, né? E chamou Moisés para o monte. E Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, né? E aí Deus deu os mandamentos para Moisés, os 10 mandamentos, que são as 10 promessas, as 10 palavras de felicidade para a humanidade, né? As 10 palavras. E agora Moisés, depois de conviver com Deus e ver a Deus e assim, né? Aquela luz, né? Que conversava com ele e tal, eu sabia que Deus estava ali a poucos metros. E que ele percebeu que Deus era uma pessoa, além de espírito, era uma pessoa também. Ele queria ver Deus. Aí Moisés falou assim, mostra para mim a tua glória, né? Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Essa aqui é a glória de Deus, gente. A glória de Deus não somente é física, mas ela é o quê? Caráter, a personalidade. Olha só, o Senhor, Deus compassivo. O que é compassividade? Vai no dicionário para pesquisar. Compassivo, bondoso. O que é bondade? O que é ser bondoso? Bondoso, tardio em irar-se. Deus é muito paciente, é longânimo, tardio em irar-se. Grande em misericórdia. O que é misericórdia? Grande em misericórdia e fidelidade. Ele é fiel. Fidelidade. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Que perdoa a maldade. Deus perdoa a maldade até do assassino, um cara que já matou centenas de pessoas. Deus perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Deus perdoa os nossos pecados todo dia que nós rezamos, oramos o Pai Nosso, Deus perdoa a nossa transgressão, perdoa o nosso pecado. Ainda que não inocente ou culpado, cada um vai prestar conta dos atos que fez, né? É a lei do retorno. O que você planta, você colhe, né? Ainda que não perdoe o culpado, certo? Ele visita o quê? Ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então Deus vai fazer justiça nas gerações seguintes.
Então, essa coisa de carga genética tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando fala carga genética, está aqui explícita nesse texto da Bíblia, lá da Torá, né? Carga genética. Entendeu? Então, consequência genética de um passa para o filho, aí para o neto, para o bisneto, para os tatanetos, tataranetos e tatataranetos, e assim vai. Então, muitas vezes você pergunta, mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Porque tem uma genética lá de trás, do seu antepassado, da sua antepassada, entendeu? Então, às vezes a gente fica discutindo, cara, por que eu tenho esses gostos? Por que eu tenho esses desejos? Uma coisa que flui de dentro de mim, assim, do nada, né? Esse temperamento que eu tenho, essa agressividade às vezes, tá? Essa rustidez, eu sou rústico, eu sou grosso às vezes, por que eu sou assim? Às vezes vem de uma carga genética muito forte de um antepassado seu. E compreendeu? Compreendeu? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. É por isso que ele perdoa. Quando você se arrepende e você tem a noção de que você fez algo errado, né? E aí você chega a ele e pede perdão. Senhor, agora eu entendi, eu fiz algo errado. Naquele momento que eu estava fazendo, eu não tinha noção que eu estava fazendo errado. Mas agora eu entendi que aquilo era errado, que aquilo era pecado. Senhor, o Senhor pode me perdoar? Eu quero mudar de vida. O Senhor pode me transformar? Entendeu? Aí ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Esse que é o Deus que nós adoramos. Compreendeu? Então, vai até Deus para se corrigir, para se tratar, entendeu? Para ser o seu psiquiatra, o seu psicólogo. Vai até Ele. Vai até Deus. Você precisa se corrigir, se tratar. Entendeu? Ele que é o nosso médico, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Vá até Deus, busque a Deus na sua vida. Particular, lá no seu quarto, lá no seu local secreto, no seu lugar secreto. Entendeu? Como fazia Natanael, como fazia Bartolomeu, que você vai ver depois no Evangelho, né? Que era um dos escolhidos de Jesus. Vá no lugar secreto. No lugar do Natanael, debaixo da figueira, né? Que era o lugar secreto dele de oração, de falar com Deus. Só ele e Deus. Então você precisa ter um momento que você tem que se desligar do celular, se desligar das coisas deste mundo e buscar a Deus. Buscar a Deus, né? Precisamos crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento, estamos mortos. Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo Pedro 3,18. Devemos estar dispostos a crescer. Frequentamos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, mas um processo de aprendizado constante. Podemos ser perfeitos em cada estágio se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo. Pense numa escola. Se um aluno do primeiro ano do ensino fundamental aprende a ler e contar até determinado número, ele é aprovado, porque seu conhecimento é perfeito naquele estágio de crescimento. No entanto, se um aluno do ensino médio tivesse o mesmo nível de conhecimento, isso indicaria uma falha colossal em sua educação. Algo semelhante acontece em nosso crescimento, na graça e no conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser tão perfeitos em nossa esfera quanto Cristo era na sua. Nesta semana, veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. Tá? Hoje, domingo 14, fala sobre a tenda do encontro. Deus tinha um lugar onde, e com Moisés, onde eles se encontravam. Tinha uma tenda, chamada Tenda do Encontro. Deus pediu que Moisés armasse a tenda do encontro, a tenda onde ele ia, e que Moisés iria lá para se encontrar com Deus. Era uma tenda especial, era um momento especial. Então Deus falou: Moisés, construa uma tenda para eu só ir lá para conversar com você.
e Deus ia lá, e uma fumaça enchia aquela tenda, né? Quando Moisés chegava na tenda para conversar com Deus, uma fumaça enchia, né? E Deus vinha ali, e aí o anjo de Deus, o Deus, falava com Moisés, né? Para Moisés não ver a face de Deus, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. Então Moisés construiu aquela tenda, é uma tenda especial, dentro do acampamento, né? Separado das demais outras tendas, bem separada das demais outras tendas que tinha aí do povo, né? Do povo comum, e era a tenda especial de encontro de Moisés com Deus. Era um lugar especial de encontro, tá? Não devemos confundir a tenda do encontro, armada fora do acampamento de Israel, com o tabernáculo, que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Não sabemos com que frequência Moisés consultava Deus na tenda do encontro. No entanto, temos certeza de uma coisa: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter e uma das melhores pessoas para ser. A história de Moisés registra nos capítulos 19 e 34 de Êxodo, esclarece como Deus transforma a vida, como o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário, Moisés. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento, não apenas no poder de Deus, mas de seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Na terra de Midian, enquanto cuidava de ovelhas, Deus o inspirou a escrever 2 livros, o livro de Jó e o livro de Gênesis. Então, no evento impressionante da sarça ardente, ele foi chamado para conduzir Israel para fora do Egito. Ele viu os deuses egípcios serem derrotados e o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho. Ele viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai. Depois de se encontrar com Deus e ter o rosto brilhando, liderou Israel por mais de 39 anos até a fronteira da terra prometida. Moisés foi um fiel servo de Deus, uma luz inextinguível na escuridão, um profeta que serviu de modelo para outros profetas, Deuteronômio 18:15 e 18. Ele foi um agente de transformação, mesmo que as pessoas nem sempre quisessem suas instruções. Quando o faziam, obtinham êxito espiritual. Temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitirmos que Ele nos transforme. Reflita sobre alguns momentos especiais de sua vida, da sua própria caminhada com Deus. Quando você pôde reconhecer que Ele estava trabalhando poderosamente em sua vida. Ok? Essa é a lição de hoje, tá? E a meditação do Rodrigo Silva, hoje dia 14 de setembro, ontem falamos sobre equilíbrio perigoso, né? Hoje é sobre o orgulho que destrói, sobre orgulho. Domingo 14 de setembro. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Embora não saibamos como o pecado surgiu no coração de Lúcifer, as entrelinhas bíblicas permitem supor que o orgulho tenha sido o primeiro de seus vãos sentimentos. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Ezequiel 28:15-17. O orgulho transformou um anjo em demônio e pôde tornar os seres humanos em filhos de Satanás. Não é por menos que a carta à igreja de Laodiceia enfatiza tanto a advertência quanto o ego.
quanto o ego, indicando que humildade é o primeiro passo para aceitar a graça transformadora de Cristo. A arrogância de Laodiceia pode ser observada em uma catástrofe ocorrida no primeiro século. Por estarem localizadas em uma área com muita atividade sísmica, Laodiceia e as cidades vizinhas sofriam periodicamente com terremotos que causavam grande destruição. Durante o reinado de Augusto, um forte tremor destruiu várias edificações, as quais foram reconstruídas com a ajuda do império. Em 17 depois de Cristo, a cidade foi novamente atingida e recuperada por Tibério César. No entanto, quando a cidade foi abalada pelo mais terrível terremoto de sua história, ocorrido no ano 60 depois de Cristo, ela simplesmente recusou toda a ajuda imperial, alegando que isso seria uma ofensa aos ricos cidadãos que poderiam restaurá-la sozinhos. Estrabão e Tácito relatam que Laodiceia não apenas recusou a ajuda imperial, como procurou reconstruir-se com recursos próprios. Um único morador chamado Nicóstratus afirmou ter dinheiro suficiente para financiar a reconstrução do Estádio Olímpico. Quando o enviado de Roma chegou à cidade para avaliar o estrago e agilizar a remessa, os representantes do povo dispensaram a sua visita. A história de Laodiceia deve nos alertar para que o progresso vindo como uma bênção de Deus não se transforme em orgulho e comodismo espiritual. Jesus em breve voltará e os verdadeiramente bem-aventurados serão os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Cadê a humildade, né? Humildade. Vou tomar aqui o meu água com hibisco. Tá? Água com hibisco, pessoal. Dizem que ajuda a emagrecer. Tem um sabor de flor. A água com hibisco. Só uma aguinha aqui, só uma olhada. Emagrece. Coloca você na linha. Eu tenho tendências para engordar. Eu já tive 130 quilos, 125 quilos. Eu não quero engordar mais. Porque quando eu engordei, eu fiquei lento, eu fiquei assim, me sentia meio fraco, né? E eu prefiro ter o corpo legal, né? Prefiro ter o corpo assim, sem gordura, tá? Gente, o computador deu realmente problema aqui, tá? Então eu vou levar para o conserto, lógico, né? É um computador praticamente, ele é novo, tá? Mas eu vou levar o conserto, ele desligou completamente. Eu não sei se é o computador ou é o carregador, não sei, tá? Mas eu vou levar para o conserto. Então, como eu estava falando, eu tenho tendências, né, para engordar, né? E quando você tem tendências, né, tendência para engordar, você tem que tomar algum remédio, sim, né? E tem que se cuidar, né, com a alimentação, com o tipo de alimentação. Tem que ver quantas calorias cada alimento, né, que você está tomando realmente é necessário, né? Então, eu consegui fazer ele acender aqui no dia 14, né? Eu consegui. Tá. Beleza. Então, dá para fazer notícias do dia hoje. Eu consegui fazer ele voltar. Cara, fiquei aqui meio que preocupado. Então, datas comemorativas desse dia 14. Vamos orar. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos lá, datas comemorativas. Dia da Cruz, hoje é o dia da Cruz. Hoje é o dia do operador de redes telefônicas, né?
O telemarketing, será? Não, redes telefônicas. Tem isso ainda, operador de redes telefônicas? Existe essa profissão? Porque tem muitas profissões que desapareceriam, né? Com as novas tecnologias e tal. Gente, vocês não fazem ideia. Tá 16 graus aqui, eu coloquei o ar-condicionado 16 graus. Tá um calor aqui em Cuiabá, né? Tá quente, tá? Tá vontade até de tirar a camisa. Mas só apresentar aqui sem camisa, imagina as conversinhas que vem depois, né? Os comentários que vem depois. Então, Dia da Cruz é o dia do operador de redes telefônicas, é o Dia Nacional do Frevo, é o Dia Internacional da Capivara, até capivara tem dia, Dia Internacional da Capivara, e Dia Mundial da Realidade Climática. Olha, hoje era o dia para discutir a situação climática do mundo, né? Temperatura e indicadores financeiros. No Rio de Janeiro agora, quem está no Rio de Janeiro agora, né? A mínima hoje vai ser 17 e a máxima de 25. O Rio de Janeiro vai estar friozinho hoje, né? 25, máxima de 25. Enquanto que Cuiabá aqui a máxima vai ser de 40 graus. O dólar comercial está em baixa de 0,17%, está custando R$ 5,35, dólar comercial. O euro está em baixa também de 0,72%, está custando R$ 6,28 o euro. Ibovespa em baixa de 0,61%, 142.271 pontos. Bitcoin em baixa 0,2%, R$ 620.864,08 o Bitcoin. IPCA em baixa de 0,11% desde agosto de 2025. A taxa Selic também está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. Vamos aqui, é isso. A grama do ouro, uma grama do ouro, o ouro está em baixa também, tá? A grama do ouro está R$ 634,48, tá? Diminuiu o valor do ouro aí. Pessoal, manda uma ajuda para o site Fishing News, notícias do dia Fishing News, tá? Você pode ajudar na chave Pix 41 996460100. 41, que é o DDD da área, tá? 41 996460100. E também você pode ajudar o Conectados aqui, tá? Você coloca o seu celular aí, o QR Code, tá? E manda ajuda pro Conectados aí, R$5, R$10, R$2, R$3, sei lá. Quando você quiser, $1 milhão, tá? Fica muito feliz. Mandaram $1 milhão aqui pra mim. Mandaram, eu tô precisando atualmente, eu tô precisando de R$1.000. R$1.000. Se eu tivesse R$1.000 na minha conta hoje, já resolveria grandemente o meu problema. Sabe? Ah, como resolveria? R$1.000 apenas. Se eu pudesse me emprestar ou me dar, né? Ficaria muito bom para mim. A minha vida ficaria muito legal. Vamos às notícias nacionais. Bolsa Família. Deputado propõe desmame gradual para incentivar formalização. Tem gente que está recebendo Bolsa Família e já não precisa mais. Ele poderia abrir o seu negócio, conseguir um emprego, já está trabalhando, então sai do Bolsa Família, né? Isso aí. Segundo a proposta, o benefício seria reduzido em 20 pontos percentuais a cada ano, após a contratação, até ser totalmente extinto no 5º ano. O projeto de lei foi apresentado em fevereiro deste ano e aguarda parecer do relator da CPASF, Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O deputado federal Rui Carneiro. Tá certo, deputado. Parabéns. Até que, enfim, tem um deputado inteligente na casa, né? Porque tem uns deputados lá que apresentam cada coisa, cara, que não ajuda o povo brasileiro, né? Cada projeto de lei que não ajuda. Então tá aí, gente, aqui uma proposta boa, porque você vai ensinando o povo a pescar, né? O governo brasileiro está ensinando o povo a pescar. E com o tempo a pessoa não precisa mais do Bolsa Família. Ela já tem trabalho, ela já se formou, muito já estudou, já sabe? E não precisa mais do Bolsa Família, sabe? É uma ajuda mais necessária. Então ela pode realmente se manter a casa, em sua casa vai ajudando, tá? Já ajuda a toda a família. Então a gente vai ter que desmamar o povo aos poucos, né? Tirar esse manha, porque tem gente muito, você sabe que tem gente muito aproveitadora, tem gente que realmente necessita no Brasil, né? Inclusive a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, mas também tem gente que se aproveita, né? Tem os aproveitadores, né?
Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra nem a favor do governo de direita, esquerda, centro e tal. Eu sou a favor do bom governo. Eu quero que o cara que assuma o governo do país, ou as pessoas que assumam o governo do nosso país, façam um bom governo. Façam um bom governo. E não fique perdendo tempo perseguindo opositores, perseguindo uma pessoa que você não gosta, perseguindo um inimigo político, um adversário político. A gente tem que parar com isso. Isso é sinal de imaturidade. Por isso que eu não gosto desse ministro Alexandre de Moraes. Estou sendo verdadeiro com vocês. Não gosto. Porque ele fica perseguindo a perseguição política. A gente vê claramente que é perseguição política, gente. E aí outros demais, lá da Suprema, ficar a favor de perseguição política. Ah, faça-me um favor. O Brasil precisa crescer enquanto nação. Nós precisamos desenvolver enquanto povo. Para de perseguição política e vamos nos concentrar no que nós somos colocados lá por Deus para fazermos. Administrarmos verdadeiramente o Brasil. Fazermos com que o Brasil cresça, ande, voe. O Brasil precisa se tornar um país de primeiro mundo. Nós precisamos de progresso e desenvolvimento. E importa sim quem assume o poder. Importa sim. Se fosse de preferência da direita, beleza, mas se não é da esquerda, do centro, que ele entenda que quando ele assume o poder, ele não tem mais lado. Ele não tem mais direita, esquerda, centro. Agora ele é mandatário da nação. E como mandatário da nação, ele tem que fazer essa nação avançar, crescer, desenvolver-se. Então ele tem que ser um exímio negociador, diplomático. Não é o caso do atual presidente, que não soube conversar com Trump, que não soube conversar com outros líderes de outras nações. Uma pessoa completamente obtusa, retrógrada, entendeu? Que é nefasta para o Brasil. Desculpa, mas eu não gosto desse cara. Ele teve 2 oportunidades de ser presidente do Brasil. 2 oportunidades. E nas 2 oportunidades que ele teve, foi presidente do Brasil, ele mergulhou o Brasil em crise. Crise política, crise de corrupção. Ele mergulhou o Brasil na crise de corrupção. E muito me assustou quando tiraram ele da prisão e botaram ele para ser candidato a presidente da República. Muito me assustou. Eu fiquei, gente, o que é isso? Já estava comprovado que o cara teve um governo corrupto, foi corrupto. Aí você traz de novo um corrupto para governar o país? Não, gente. Nós precisamos de que alguém que assente na cadeira de presidente desse país, um cara incólume, impoluto, respeitoso e respeitador. Um cara que a gente olha para ele e fala, cara, esse aí não tem nenhum sinal de acordos, de fachadas, de corrupção. Esse aí sabe realmente negociar e pelo lado do bem. Ele influencia para toda a nação. Não em prol da maioria. Não, não é a maioria. Toda a nação. Toda a nação. Ah, mas a maioria... Muitas vezes a maioria é burra. Muitas vezes a maioria faz coisas erradas. Não é a maioria, gente. É toda a nação. A gente tem que pensar no Brasil como um todo. Tem pessoas na miséria, na pobreza e na riqueza. Entendeu? Então nós temos que analisar para todas essas pessoas. Nós temos que fazer um Brasil melhor para todos. Todos. Então não tem aqui negócio de partido político. Eu detesto essa palavra partido. O nome já diz. Partido, tá partido. Quer dizer, não tem acordo. Tá partida. Não tá completa. Não é completo. Não é uma agremiação de pessoas boas. É um partido. A coisa está partida, está fatiada. Então isso tem que acabar. O Brasil e o brasileiro, a mentalidade do brasileiro tem que melhorar. O Brasil precisa progredir. Porque nós somos uma nação rica, temos muitas riquezas ainda. Não para explorarmos, mas para usar dessa riqueza para o nosso bem. Porque é a nossa nação, é o nosso país. E nós temos que ter na cadeira de presidente desse país uma pessoa que saiba, não importa se é homem, se é mulher, mas uma pessoa que saiba negociar. Uma pessoa diplomática que saiba conversar. Que saiba trazer o melhor para toda a nossa nação. Compreendeu? Beneficiar a todos, miseráveis, pobres e ricos. Entenda-se.
Eu estou me fazendo entender? É isso aí, vamos continuar aqui. CPI vai recorrer de decisão do Supremo Tribunal Federal que desobrigou Careca do INSS de depor. Como que é? Desobrigaram. Ele não pode depor, senão ele vai abrir o jogo e contar todas as verdades, né, da crise do INSS. É isso que eu estou entendendo aqui, gente. Meu abraço para os desbravadores aqui de Mato Grosso, que vão para o Campuri essa semana, tá? Deus abençoe vocês. Um abraço para os desbravadores. Nós somos desbravadores. Deus abençoe vocês. Vai tudo dar certo aí do seu clube. Então, a CPI vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal. Aí o Supremo Tribunal Federal desobrigou o Careca do INSS de depor. Você acredita que o Supremo fez isso? Você acredita? Cara, por isso que eu falo para você que esses membros do Supremo Tribunal Federal são pessoas nefastas. São pessoas que prejudicam o Brasil. São demônios que estão lá no judiciário brasileiro. Demônios. E não anjos de luz, anjos de Deus. Compreendeu? Está compreendendo? Então, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que as presenças de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti são fundamentais. Aí o presidente da comissão da CPI, né, foi taxativo. Então a presença aqui do Careca, do Camilo, né, do Careca e do Maurício Camisotti, que é advogado dele, essa presença dele aqui na CPMI é fundamental. E o Supremo Tribunal Federal não tem que interferir na CPI. O Supremo tem que deixar a CPI trabalhar. Tem que deixar a CPI correr. Porque nós precisamos descobrir quem é que nos roubou. Quem é que nos solapou. A verdade tem que vir à tona. Então, se o Supremo Tribunal Federal está interferindo, é porque quer esconder algum bandido, algum ladrão, algum safado. Isso é errado. Isso não se admite no cargo que você ocupa, ministro do Supremo Tribunal Federal. Você está sendo canalha aí dentro. Nefasto para o Brasil. Deputado aciona Ministério Público Federal contra Peninha por fala sobre assassinato de Charlie Kirk. Guto Zacarias, União do São Paulo, protocolou na sexta-feira passada, dia 12, uma representação no Ministério Público Federal contra o escritor e influenciador Eduardo Bueno, conhecido como Peninha. Esse é um merda, esse escritor aí. Um merda, esse tal de Peninha. Desculpa, é minha opinião, tá, gente? É um merda. Por ironizar esse tal de Peninha, esse escritor balofo, sem graça. Cara, eu fico com dó. Deus tenha misericórdia de uma pessoa que deseja o mal para o outro. Uma pessoa que comemora a morte de um outro ser humano. Isso não é ser humano, isso é uma pessoa que já perdeu o emocional, a emoção, já perdeu a alma. O que uma pessoa dessa, um escritor desse, tem para contribuir para a sociedade? Quem que compra, que lê um famigerado, um bandido desse? Tá? O tal do Peninha aí, o Eduardo Bueno, ele ironizou a morte do influenciador Charlie Kirk, que era um pregador do Evangelho, um pregador do amor de Deus, da misericórdia e da salvação que Cristo fez por todos nós na cruz do Calvário. Ironizou. Em uma publicação nas redes sociais, o historiador ironizou aqueles que se comoveram pela tragédia. Pelo amor de Deus, seu Peninha. Vai catar coquinho no fundo do quintal do seu tataravô, miserável. É a minha opinião. Desculpa aí, tá? Às vezes eu fico bem nervoso com tudo isso aqui. Polícia Federal apreende mais de 90 quilos de cocaína em navio. 90 quilos. Cara, isso. Rapaz, Polícia Federal apreende mais de 90 quilos de cocaína em navio no porto de Vila do Conde, no Pará. Droga estava oculta na caixa de mar de embarcação com destino ao Oriente Médio. Até onde chegam os narcotraficantes, né? O povo miserável. O povo que vai direto dessa para o inferno. Não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. Já fecharam o pacto com o demo.
Polícia Federal prende em flagrante 8 pessoas por ataque hacker contra sistema financeiro nacional. Prisões ocorreram em São Paulo. Grupo é suspeito de tentar desviar recursos do Pix. Fabricante de bloqueadores de sinal usados por facções do Rio é preso em Sorocaba, no interior de São Paulo. Suspeito é um dos maiores fornecedores dos equipamentos conhecidos como